O que acontece, às vezes alegra o meu coração em ver muitos países, sabe, alegres porque um governo perverso, aos nossos olhos, tem sido perverso para aquela nação, tem caído e outro tem se levantado, e a gente se alegra em ver o povo respirando, almejando a liberdade, porque dói quando olhamos para vizinhos como os venezuelanos. Tem contato até com venezuelanos e conversa com eles, e a gente vê que a situação é muito, muito ruim. E a gente se arremete um pouco a outros tempos, como na época do apóstolo Paulo, em que a gente vê que tanto os seus discípulos, aqueles que o seguiam, que estavam ali ao lado dele, e ele instruindo discípulos de Cristo também, mas estavam sempre ouvindo Paulo. E o próprio Espírito Santo, né, esclarece para ele não ir a Jerusalém, mesmo assim ele resolve ir. E ele pergunta, poxa, Paulo, com a visão que ele teve, mesmo assim é como que ele sabia que é aquilo. Mas eu fico olhando, não consegui olhar adiante, de repente seguir e ver aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, né, que estavam bebendo daquela mensagem, e se levantou um imperador e estava tratando-os muito mal, né? Cristãos sendo queimados vivos nos postes pelas ruas de Roma. Né? E aquilo eu acho que mudou. A gente fica ouvindo a mensagem, fica lendo e às vezes fica assim, não consegue ser transportado para aquela época, para aquele momento e até assistir o filme parece que não choca tanto. Mas quando a gente vê hoje essa maldade, sabe, essa perversidade no coração dos homens e subjugando outro ser humano, maltratando, isso dói. Eu mesmo me entristeço muito. Eu fico muito questionando, Senhor, eis-me aqui, teu corpo multimembrado tem se levantado sobre a terra. A nossa vontade é parar isso, é de concluir que a tua obra seja completa e que, sabe, nas minhas conversas eu fico imaginando para que realmente se cumpra aí, eu conversando com o Sormani, Ogla, em outros momentos, falando que é como a gente faz uma analogia como a lagarta, né? Ela vem e entra no casulo e se anteciparmos aquele casulo se romper, a lagarta ela sai imperfeita, ela sai defeituosa, ela não consegue voar muitas vezes. Então, não é necessário deixar aquele período, aquela incubação acontecer. E a própria Escritura já nos deixa claro isso, que nos sinais dos tempos, estamos nos fins dos tempos, o filho da iniquidade tende a crescer. E tem um texto no profeta Ageu que diz isso para a gente. No capítulo 2 de Ageu, ele fala da glória do segundo templo, né? Ele diz que no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, e diz-lhes: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É esta a aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca.
Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E a gente vê aqui a passagem da palavra se referindo àquele povo escolhido dele, a gente sabe. Mas ele está falando de duas casas, e que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. E eu vejo que esse povo, a minha interpretação, da qual ele estava falando, era apegado a tudo isso que hoje nós temos clareza de entender. A lei mosaica, na dispensação de Yahvé. Foi a glória da primeira casa. E que a glória da segunda casa, agora em Cristo Jesus, que está sendo revelada, é bem maior que a da primeira casa. E eu encherei com a minha glória e a minha paz. E nós sabemos que Cristo está realizando tudo isso através de nós. É a glória de Cristo agora que habita em nós. É a glória da segunda casa que se manifesta dentro de cada um de nós. Esta glória que temos que tomar posse. Eu vejo cada um de nós são mentes diferentes. E por estarmos querendo atingir o mesmo objetivo, mesmo assim a gente fica sem compreender. Essa semana, conversando com o Manuel, eu pude perceber ao longe essa vontade, essa vontade dele de ver-nos expressando, sabe, falando entre nós, desejando-nos assim, estar conversando sobre esta glória da segunda casa que é manifesta em nós. Essa glória que tem encontrado espaço nas nossas mentes, no nosso coração, e tem nos enchido de glória, de força, de autoridade. Nós sabemos que Cristo habita em nós, o Espírito do Filho habita em nós. E que, ao agirmos como filhos legítimos de El Elyon, de agirmos como Cristo nos orienta a agir, as coisas acontecem, porque aconteceu com ele, e ele está em nós, vai continuar acontecendo. Só que ele está agindo agora através de nós. Talvez nós não consigamos mensurar, vislumbrar até a dimensão disso. Mas nós precisamos crer. Eu tenho me aquietado com os textos bíblicos, porque onde eu abro para ler, se no Velho Testamento, se no Novo Testamento, eu encontro essa paz. Eu encontro essa razão, esse sentido. Para mim, tudo faz sentido. Ou tudo tem feito sentido. Apesar das dificuldades continuarem querer tirar esse meu foco. Vai surgir dificuldades. E daí ele deixou bem claro para nós, lembrem vocês que eu sou o dono da prata e eu sou o dono do ouro. As dificuldades é por causa de quê? Eu criei cada um de vocês. É saúde, eu restauro. Não tenho o que comer, eu providencio. O que beber, o que vestir, onde morar, eu sou o dono do ouro e da prata. Não há dificuldades.
me alegro com cada um de vocês, porque eu sei que essa luta, essa vontade de estarmos pelejando juntos, de estarmos... Eu vejo que daqui para frente, meus amados, isso precisa aumentar, isso tende a aumentar. E eu creio que as nossas participações, até onde alcança a minha visão, até onde eu estou conseguindo enxergar, talvez eu ouvi coisas lá atrás que estejam até mais lá adiante, mas não é para agora. Eu consigo enxergar que Cristo é tudo em todos, assim como o Pai, o Elion, é tudo em todos, mas é para agora? Eu estou preparado para agora, para isso? O que é que pode estar mais próximo de nós? É compreender o senhorio de Cristo, porque ele foi feito Senhor de Cristo, como Paulo Edson bem nos mostrou também, reforçou, né? Aquilo que a gente já tinha visto, mas às vezes a gente... Eu falo de mim, tá, gente? Às vezes se perde um pouco. Porque se eu tenho a compreensão disso, que o Pai o fez Senhor e Cristo, então ele é o meu Senhor. Esse relacionamento eu preciso aguçar. Eu preciso focar nisso e experimentar. Nós estamos experimentando. Que eu creio ser a vontade perfeita do Pai. E em experimentar, nós não sabemos as consequências, nós sabemos do que somos capazes, do que isso vai nos tornar, não nós, mas do que isso vai ser capaz de realizar. De repente não vai ser nada, de repente as coisas começam a mudar por causa de nós, sem que nós nem percebamos. Agora eu creio que vai mudar, porque é certo. Todo o mal que porventura a gente consiga enxergar ainda, tudo isso vai acabar, porque já está predestinado para o fim. Mas o temor ao Senhor é perpétuo, é para sempre. Então façamos o que é perpétuo, façamos aquilo que é eterno, porque a nossa vida está na eternidade. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra do Senhor é eterna, é perfeita. Então estamos na palavra do Senhor, porque é a eternidade. Ela irá revelar o Filho e o Pai. Essa palavra que tem chegado até nós é quem vai nos levar a essa dimensão. Então nos apeguemos a ela, falamos dela, profetizemos, abrimos a nossa boca para declarar, né? Exercitemos a palavra que o Senhor tem trazido para nós, tem esclarecido para nós, tem colocado em nosso coração. E que essa glória realmente ela nasça em cada mente de cada um de nós, estando do corpo multimembrado, que ela gere, que a nossa mente gere a glória de Cristo Jesus, que a nossa mente gere o senhorio de Cristo Jesus. Gere em nós e que cresça e que gere aos demais. E que nós sejamos fonte de vida em Cristo Jesus. Que Ele em nós nos torne essa fonte de vida. E que nós possamos olhar para a vida que está oculta nele. Oculta por quê? Porque a gente ainda não conseguiu vivenciar, a gente crê crer nisso, mas ela está nascendo. Sabe, tudo isso, talvez que a gente está passando, exatamente são essas dores, de repente já nasceu. Estamos nessa... O que é que está acontecendo, né? Mas é glorioso. E a palavra que eu sinto no coração que tem
meditado, eu tenho trabalhado ela, e eu dividi com os amados agora, para a gente começar essa noite, e de repente, Naneide, de repente, irmão Pedro também está pensando assim, e que a gente converse, arrazoe, como diz Ronaldo, vamos arrazoar. Se não é isso, traga o que tem alertado você, traga para nós essa noite o que é que tem alegrado o seu coração, o que é que tem realmente feito a diferença na sua vida, o que é que tem lhe motivado. Amém? Amém.